Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de manutenção de dispositivos móveis nesse módulo nosso. Então, como é a manutenção de dispositivos móveis, né? Ela, assim como na manutenção de computadores, ela se divide basicamente em manutenção de software e manutenção de hardware. É o mesmo conceito de software e hardware lá da manutenção de computadores. O, a manutenção de software, né, ela muitas vezes ela é feita ali pelo próprio usuário mesmo. Essa manutenção normalmente nos smartphones, né, nos tablets, nesses dispositivos que nós conceituamos como móveis, né? Apesar de um notebook ser um dispositivo móvel, estamos mais voltados para o smartphone e o tablet em si, né? Ele basicamente ele consiste em fazer reparos no sistema operacional do dispositivo. Nos smartphones, nos tablets, nós temos a predominância de sistemas operacionais Android, né, para a grande maioria das marcas aí de telefone, e do iOS para o iPhone. Esses dois sistemas operacionais eles têm características muito boas que não exigem a reinstalação do sistema operacional, né? Vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre isso na frente, mas ela não exige que você desinstale efetivamente, né, e deixe o seu dispositivo, né, ou do seu cliente sem um sistema operacional instalado. E você ter que instalar de novo. Isso é possível, né? É possível você desinstalar, né? Se você totalmente eliminar um sistema operacional como o Android do seu smartphone e depois instalar ele de novo. Mas os modos de restauração do sistema ali para os padrões de fábrica, ele é muito fácil e ele não dá erro, né? E as manutenções de hardware. As manutenções de hardware, ela é muito comum também, né? Ela consiste em substituir componentes eletrônicos de um dispositivo, só que ela já não é tão fácil de ser feita pelo próprio usuário. Ela demanda um profissional ali com conhecimentos específicos. Mas ainda assim, não quer dizer que na manutenção de software o próprio usuário sempre faça. Normalmente, né, algumas pessoas têm mais dificuldades e demandam, né, um profissional para realizar esse tipo de manutenção. E por se falar em manutenção de software, a maioria das vezes, né, em grande parte, o que resolve tudo mesmo é executar o procedimento de restauração do sistema para os padrões de fábricas. Então, como eu havia mencionado, né, não exige de você reinstalar o sistema operacional. Contando que o celular esteja funcionando, né, que você consiga acessar lá o menu de configurações e buscar lá, né, onde ele te dá essas opções de você restaurar. Então tem como você restaurar isso na maioria dos dispositivos. Tem como você restaurar as definições de redes, tem como você restaurar ele para os padrões de fábrica e ele vem exatamente, né, ele se inicia ali de novo, exatamente da forma em que ele veio quando era novo, que você tirou da caixinha. Então, é uma manutenção de fácil realização. É muito fácil de você fazer essa restauração do sistema. Basicamente, você acessa lá no menu de configurações, busca, né, cada dispositivo vai estar em algum lugar, mas normalmente o termo usado é esse, restauração. Se você busca lá na tela por restauração do sistema, você já encontra ali como faz e você só segue, né, o que ele indica lá para você fazer. Às vezes o celular tem senha, ele pede para você inserir a senha e ele executa tudo sozinho e já inicia já restaurado. Não tem dificuldade nenhuma nisso daí. E também, assim, existe a possibilidade de você fazer o backup, né, de você manter os seus arquivos ou de você manter os seus aplicativos instalados. Em alguns casos resolve, né? Ele altera ali mais as questões de configurações que foram definidas pelo usuário e mantém os seus arquivos e aplicativos. Mas normalmente o que é feito é restaurar os padrões de fábrica.
Isso é muito comumente chamado, né, de formatar o celular, é esse procedimento de restauração. Ainda é possível você pegar uma ISO, né, pegar uma imagem de um sistema operacional diferente e instalar em um celular. Então é possível você pegar um celular e tirar o Android dele e instalar um novo Android ou instalar alguma outra distribuição de sistema operacional por aí. Eu confesso que eu nunca fiz, eu nunca trabalhei com esse tipo de coisa, também não vejo necessidade, né? Para mim, nunca teve, né? Acho que dificilmente, se falando em mercado de trabalho, um cliente vai chegar para você querendo trocar o sistema operacional do celular dele. Vejo que nos dispositivos móveis isso é menos comum do que com os computadores. E aí demanda um pouco mais de conhecimento específico, né? Tem que estudar um pouquinho aí como instalar o Android, como acessar o root do celular e algumas outras coisas. E a manutenção de hardware, que é a nossa maior ênfase aqui. Eu confesso para vocês que eu não tenho experiência com manutenção de dispositivos móveis. Eu já vi alguns colegas, né, fazendo alguns trabalhos de substituir tela, de substituir placa. Já acompanhei o processo, né, já vi alguns vídeos na internet, mas eu mesmo nunca fiz. E assim, é algo que para mim não é muito bom, porque eu não tenho uma coordenação motora muito fina, muito precisa. Então, eu sou uma pessoa que eu tremo um pouco as mãos, eu tenho um pouquinho de tremor nas mãos, e eu tenho um pouquinho de dificuldade de trabalhar com objetos muito pequenos, como os componentes do celular, né? Tem chipzinhos lá que são minúsculos, e você tem que fazer um processo de solda em alguns, e eu acho muito complicado fazer esse tipo de solda. Eu já fiz algumas soldas com estanho, mas assim, em materiais grandes, em placas grandes, ou soldar um fio em outro, é assim, um serviço que não exige uma coordenação motora muito fina. Porque lá no dispositivo, na placa do seu celular, por exemplo, você está lá fazendo uma solda, aquela solda ela tem que ser cirúrgica. Você não pode deixar escorrer o estanho, né, que é o material da solda, e encostar em outro componente. Isso pode fechar um curto, pode estragar o componente, pode ele não funcionar, e isso daí é problema. Então, assim, para mim, eu acho um pouco difícil. Se você tem uma precisão média, também não quero dizer assim que é extremamente difícil também não, né? Às vezes isso assusta, mas assim, é relativamente tranquilo. Para mim não, eu tenho dificuldade. Se fosse para mim ser, por exemplo, um médico cirurgião, seria bastante complicado, ser dentista, né? Porque aquele tipo de atividade, né, exige muita precisão com as suas mãos, né? Com a sua coordenação motora fina. Então, para mim, não é muito fácil. Mas para a maioria das pessoas, manutenção de dispositivos móveis é fácil, é tranquilo, todo mundo aprende. Falando assim de questão mercadológica, é alguma coisa assim rentável hoje em dia ainda. Parece não, mas celular estraga o tempo todo as pessoas levam o celular para o conserto. Muitas vezes é mais viável, né, consertar o celular do que comprar um novo. E é um serviço rápido. Quando você adquire lá a experiência, você troca a tela de um celular comum em 1 hora de prazo. Então, se você trabalhar ali 8 horas por dia, e se tiver uma demanda também, né, você cobra ali por aquele serviço, você ganha um dinheiro bom. Você consegue fazer um dinheiro bom nisso daí. Então, vamos lá. Um smartphone, assim como um computador, ele é composto por vários componentes, né? Um smartphone ele se assemelha muito com um computador. E na parte de manutenção de dispositivos móveis, é mais comum substituir alguns componentes. Quando eu falo que ele se assemelha muito, eu digo porque se você for ver o funcionamento de um computador, né, e os componentes, né, então um computador ele tem placa-mãe, tem processador, tem HD, tem slots de saída USB, rede, placas e algumas coisas, né? No celular não é diferente. Normalmente, o que mais substitui, né, o que mais acontece?
na manutenção de celulares, né? É a troca da tela quebra sempre, né, pessoal? E aí vai lá e troca por uma tela nova. Substitui a placa lógica. Eu vejo que em manutenção de celulares, de dispositivos móveis, não existe um hábito de se chamar essa placa de placa-mãe, mas ela também se assimila à placa-mãe do computador, porque lá nela também está o processador, ela tem memória RAM, ela tem o seu chip de armazenamento, que seria como se fosse um HD, né? Então, quando fala que o celular tem 64 GB, 128 GB ali de armazenamento, aquilo é um chip, né, que funciona como se fosse um HD. Tem especificações também, né, de processador, quantos núcleos um processador tem. Tem a questão de frequência dele de processamento, né, então 1.2 GHz, 1.3 e coisas do tipo. Então ele se assemelha muito ao computador, né? Tem a tela para te retornar imagens, sons, tem um sistema operacional funcionando nele. Então é praticamente um mini computador, né? Um celular. E também substituição de bateria. Nos celulares mais antigos era muito fácil substituir a bateria, né? Você só tirava a capinha dele, tirava uma bateria e colocava outra, né? Antigamente até existia uma cultura de os celulares vir com mais de uma bateria, né? Vinham duas baterias, você carregava uma externa, ia lá e trocava a sua bateria e já por outra carregada, não era muito fácil. Agora os celulares vêm fechados, né? Você precisa de abrir ele para acessar a bateria e a bateria, ela... O celular tocando aqui, pessoal, ao vivo é assim mesmo. E aí você precisava de trocar, para acessar essa bateria, né, retomando aqui, você precisa de desmontar ele e trocar aquela bateria. Essa bateria, ela normalmente não é removível, né? Então, antigamente, quando ia fazer, por exemplo, provas de concurso, de processo seletivo, você ia lá e tinha que tirar a bateria do seu celular, né, para colocar naquele saquinho. Hoje em dia já nem existe mais isso, porque muitas vezes a bateria ela não é removível pelo usuário. O touchscreen, em alguns modelos, eu acredito também que nos mais antigos, tinha a tela separada, né? A tela servia apenas para reproduzir a imagem e o touchscreen para manter o toque na tela, né? Então, quando você tocar na tela, ele obedecer o comando. Agora, as telas mais novas, elas já vêm tudo junto, né? Então, você já substitui a parte visual e a parte do touchscreen também, de onde você toca na tela. Trocar, né, substituir conectores de carregadores e de fone de ouvido, às vezes estraga, né, principalmente o de carregador, né, que você vai lá plugar o carregador, ele fica folgado, não está funcionando, e você testa vários cabos e acaba vendo que não é o cabo, né, é o próprio slot de você inserir o seu carregador. Microfone, alto-falante, esses botões laterais, né, de desligar, aumentar e abaixar volume. Alguns componentes em geral, tem alguns capacitorzinhos, tem alguns SMTs que substituem, mas assim, na maioria das vezes, quando algum componente desse estraga, substitui a placa toda. Em alguns casos, a carcaça do dispositivo, né? Então, às vezes ele tem aquele aro lateral, você precisa substituir. Às vezes a tampa dele aqui, o fundo do celular, em alguns modelos é de vidro, né? Até mesmo nos de plástico, né? Às vezes quebra e aí você precisa de substituir também aquela peça do celular. Seria a carcaça, né? Então aqui, para falar um pouquinho sobre elas, né? Só para nós ir conhecendo aqui, introduzindo e familiarizando um pouco com esses componentes. Isso daqui é a tela de um celular removida, né? Que você consegue ver a frente dela e a parte de trás. Ela é conectada por um barramento aqui, né, um cabinho, e você tira uma e coloca a outra. Eu vou deixar alguns vídeos disponíveis lá, vídeos externos, porque eu não tenho recursos para mostrar isso daqui. Então isso daqui só será possível ver por vídeos de terceiros.
Mas sim, são vídeos bons, eu assisti, é muito bem detalhado. Para quem tem interesse em aprender, com certeza vai conseguir extrair muita coisa. Então isso daqui é a tela do celular, né? Praticamente todo mundo conhece. Essa daqui é um exemplo de placa que eu havia mencionado, né? Que é similar à placa-mãe, tem seus componentes lá. E tem algumas que são diferentes, tem algumas que vocês vão ver que elas são até pequenininhas, né? Elas parecem um L, ela ocupa ali só um pedacinho do celular. Então isso daqui é a placa lógica. Como eu havia mencionado, ela é uma placa-mãe, mas normalmente eu não vejo, eu não observo os técnicos chamando essas placas por placa-mãe. Só chamam ela de placa mesmo. Ah, é a placa do telefone, a placa do celular, a placa do dispositivo móvel. O touch, né, o que eu havia mencionado para vocês, então o que acontecia no touch, né, quando ele era separado da tela? Esse exemplo aqui até de um celular bem antigo, né? Você tinha a tela em uma camada, essa tela só reproduzia a imagem, e aí você tinha na frente da tela mais um outro vidro transparente, e esse era responsável por detectar o seu toque lá na tela. Então, era esse funcionamento. Hoje em dia eu não sei, eu acho que não tem mais nenhum modelo de telefone que funciona dessa forma, mas atual, né, que sai, mas às vezes ainda pode existir alguns telefones em circulação e seja necessário fazer esse tipo de reparo. Aqui tem alguns exemplos de conectores, né? Esse daqui é o conector de carga do celular, né, que você insere o carregador, como eu havia mencionado para vocês. Às vezes, em alguma situação, ele estraga e é necessário trocar. Isso daqui é feito por um processo de solda, né? Os vídeos detalham um pouco sobre solda. Eu vou deixar um vídeo também falando sobre solda. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho, né, das ferramentas utilizadas para realizar esse tipo de procedimento. Então, isso daqui é só o exemplo mesmo, né? Tem os conectores lá do fone de ouvido e vários outros. É possível também realizar, né, a substituição do microfone, né, caso o microfone ali do seu celular estrague, ou de algum alto-falante. Eles normalmente são componentes bem pequenininhos mesmo. Esse daqui é algum exemplo, né, que eu mostrei para vocês do caso aqui dos capacitores, do SMT. Então isso daqui, pessoal, é minúsculo, é minúsculo. Muitas vezes precisa-se de observar isso ali ou com uma lupa ou com algum tipo de lente de aumento. E aqui eles são soldados na placa. Isso daqui é muito pequenininho e é isso aqui que eu disse, né, que eu tenho dificuldade de realizar esse tipo de trabalho. Para mim é um pouco difícil, mas eu acredito que para a grande maioria aqui seja tranquilo também esse tipo de serviço. E o fundo do celular, né, como eu havia falado, né, a carcaça. Isso daqui não é capinha, tá, pessoal? Tem alguns que são de vidro, alguns são de plástico, mas acontece de ainda assim o de plástico quebrar, o de vidro quebrar, ou às vezes arranhou, estragou, tá muito feio, o cliente opta por trocar também essa carcaça ou o aro lateral aqui do dispositivo. Aqui tem um exemplo aqui da carcaça do iPhone. Esse daqui eu não sei se é de vidro, eu acho que esse daqui ainda não é, mas os mais novos eu acredito que quase todos são de vidro. A bateria, né, como eu havia mencionado, né, antigamente você tirava a capinha ali, você tinha acesso à bateria do celular. Agora você precisa de abrir o celular e antigamente, né, os outros celulares tinham muito parafuso. Você tirava a tampinha dele, traseira, né, e você desparafusava e você ia puxando tudo, arrancava a tela, tirava a placa, tirava tudo dele. Agora você precisa de esquentar o celular, né, de alguma forma produzir calor para descolar. Esses celulares mais novos são colados, então assim você olha ele por fora, não vê abertura nenhuma. Eu até procurando aqui o material, né, vi um vídeo não, né, eu vi a imagem de um vídeo lá, o cara colocou o celular em cima de um ferro de passar roupa para esquentar ele e abrir. Eu não assisti o vídeo, mas parece que deu certo. Mas existem ferramentas para esquentar o celular, né? E atualmente as baterias são mais ou menos desse tipo, né? Tem um conector pequenininho lá também, ela não é aquele encaixe mais. E
fica dentro do telefone. Às vezes é necessário substituir também. Necessário abrir o telefone e substituir. Então, pessoal, é basicamente isso. O vídeo já está ficando um pouquinho grande aqui. Eu vou interromper e volto falando sobre algumas ferramentas e explicando alguns detalhes ali sobre o processo de desmontagem, montagem, substituição de componentes. Então, até mais!